Gente, eu tenho quase certeza que cada minuto que passa na vida do Alexandre de Moraes, ele deve ter mais raiva ainda da Folha de São Paulo, né? Porque, aliás, a Folha de São Paulo aqui, ó, lascou com a vida do Alexandre de Moraes. Mas, como se não bastasse só a Folha de São Paulo fazer o que fez, de liberar 6 gigabytes com todos os humildes áudios, humildes conversas do Alexandre de Moraes fazendo pedidos para perseguição de bolsonaristas, parece que agora a revista Oeste olhou e falou: galera, eu também quero entrar no meio dessa briga. E liberou uma coisa bem polêmica. Pois é, nem essa eu tava esperando. Agora parece que Moraes virou o alvo de ataques das mídias. Gente, que irônico, não é mesmo? Pois é, há pouco tempo atrás parece que as mídias estavam elogiando ele. O que aconteceu que agora elas se viraram contra Alexandre de Moraes? E eu vou te explicar o que tá acontecendo, né? Parece que agora o perito do TSE tá envolvido no meio disso tudo. Pois é, pelo menos não envolvido, mas sabia de algumas coisas e fez essas divulgações dessas humildes coisas que ele sabia. E, aliás, a revista Oeste jogou a bomba também no ventilador. Pois é, né? O perito do TSE tem foto com processo sigiloso no gabinete de Moraes no STF. O perito em crimes cibernéticos, Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do Superior Tribunal Eleitoral, TSE, publicou uma foto no Instagram ao lado de uma pilha de processos sigilosos armazenados em gabinete do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pois é, e querendo ou não, isso aí causou um conflito enorme. E tá todo mundo se questionando. O mais engraçado dessa matéria é o comentário do povo. Olha, Senado Federal se virou contra o povo. A casa caiu para tirano, democracia pulsando. Pois é, a ironia eu acho que tomou conta dos brasileiros em relação ao caso do Alexandre de Moraes. Mas não parou por aí não, tá, galera? Pra quem achou que ia ser uma temazinha assim que começou, terminou e aí ninguém mais fala. Pois é, tem muita gente falando, criticando, descendo o pau em cima do Alexandre de Moraes. E adivinha que eles foram perguntar? Pois é, a melhor pessoa possível para se perguntar sobre o que aconteceu, né? Tarcísio de Freitas. E aí você já esperava que ia vir bomba, pô. Tarcísio de Freitas é bomba na certa. Pois é, olha o que o Tarcísio disse sobre o caso da conversa e sobre o Alexandre de Moraes. Acho que tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Eu acho que não é tolerável nenhum tipo de abuso de poder. Então, o que é trazido no jornal é grave, tem que ser investigado, tem que ser apurado e, obviamente, tem que ter as suas consequências. O jornal Folha de São Paulo publicou ontem uma reportagem apontando supostas irregularidades na condução do ministro Alexandre de Moraes em alguns processos. O senhor já tem alguma opinião formada? O senhor vai aguardar? Acho que tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Eu acho que não é tolerável. Pois é, Tarcísio de Freitas, pela primeira vez na história, que a gente pode dizer, primeira vez não, já aconteceu outras na verdade, mas dessa vez ele preferiu se manter neutro, nem atacar a Folha de São Paulo, nem atacar o próprio STF e o Alexandre de Moraes. Então ele ficou ali em cima do muro, né, falou, investiga primeiro, olha, isso aí tá certo, se tá certo tem que condenar. Primeira vez que a gente vê aí, né, uma fala bem no meio quando a gente fala do Tarcísio de Freitas, que nos últimos dias estava arremessando com tudo contra aí, né, a galera do PT. E agora, quando se trata do STF, já deu uma baixada um pouquinho no facho, ficou um pouquinho com medo de dizer alguma coisa, ou então, sei lá, vamos falar assim, Tarcísio não quis opinar porque já não é do palco dele. Para que ele vai entrar em conflito, né? Na verdade, é uma estratégia ótima para ser usada, porque assim, entrar em conflito agora é desnecessário, não faz nem sentido ele criticar e apoiar. Então, se ele tem oportunidade de ficar ali em cima do muro, tá bom, fique em cima do muro. Pois é, mas tem a galera que fica em cima do muro e tem uns que já declara de qual lado tá. E quando a gente fala da Globo News, já sabemos de que lado está, né? Uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. Eles também abriram a sessão no finalzinho do ano passado, fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Queria ouvir, Merbal. Eu acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado uma nota explicando tudo do ponto de vista dele e
era uma coisa que, se não houvesse margem para a discussão, não haveria necessidade de uma manifestação tão enfática de tantos membros do Supremo. Acho que, no final, há um erro fático do ministro Alexandre de Moraes, e do presidente Barroso também, porque o que a Folha fez não foi uma notícia mentirosa. A Folha fez uma publicação de um fato e interpretou esse fato certamente com base em advogados. Como em todo caso, há sempre quem está de um lado e quem está do outro. Quem tem uma interpretação assim ou assado. Eles trataram o caso como se fosse mais uma fake news, mais uma mentira da imprensa. Isso não é correto, não foi o que aconteceu. Sim. Como eu fiz a pergunta ao advogado Roberto Dias, se os dois assessores do ministro, em várias ocasiões, expressaram o temor de serem descobertos e que ficava muito escancarada a atitude e vamos inventar um e-mail para dizer que alguém fez essa denúncia e não nós, é claro que aí tem alguma coisa, não é uma invenção de ninguém. O que o Supremo... Pois é, mas já aproveita para colocar o que você achou sobre isso, porque de certa forma a gente tem uma visão de uma pessoa, por incrível que pareça, da Globo, que não defendeu já, e a outra que tava ali mais tendenciosa. Só que a questão é a seguinte: tá certo essa matéria? Vocês concordam, não concordam? Acha que poderia ter feito uma medida melhor? Ou será que não? A Folha de São Paulo tá certa de ter publicado isso? Põe nos comentários aí pra gente e vamos continuar o nosso vídeo com mais matérias, porque o conteúdo só começou, tá, gente? E vamos falar sobre outro caso que não tem muito a ver com essa história do Alexandre de Moraes, mas tem a ver com o Correio, tá? Isso aqui é um alerta para todo mundo. O Correio, eles estão alertando sobre golpes de cobrança de taxas para retirar as encomendas. Pois é, segundo a Agência Brasil, foi o seguinte: o Correios emitiram um alerta sobre o tipo de golpe na praça, ou seja, os estelionatários têm evitado SMS fingindo ser da empresa. E a mensagem diz que encomenda de taxas, por isso, são aí retiradas, ou seja, você precisa pagar para retirar essas encomendas e aí você acaba fazendo, né, o pagamento e se lasca nessa situação. O que eu posso falar? Já caí num golpe desse, então não é mentira, gente. Você fica pensando assim, não vou cair, caí. Me lasquei, perdi, eu acho que mais ou menos uns R$50. Não é muito dinheiro, ainda bem, né? É dinheiro sim, mas não é aquele dinheiro, tipo assim, pelo menos eu não perdi meu conto, que assim, né? Era o produto que eu ia comprar, que era um sofá, né? Mas eu levei um golpe, me lasquei, e agora é isso, né? É isso, gente, feito de trouxa. Então, dá uma olhadinha boa aí quando você for comprar do correio, e normalmente não aceite essas mensagens, porque senão você vai fazer o mesmo que eu fiz, ou seja, vai aí acabar pagando dinheiro à toa para estelionatário e também bandidinho, né? Ou seja, a tendência é que isso aí fique cada vez pior agora com os golpes e com as taxas e outras coisas que vem acontecendo. Mas a vida é essa, né, gente? Que siga a nossa vida. E a gente volta daqui a pouco com mais conteúdos.